sogro tem 94 anos de idade. Ele é pastor há 71 anos. Só que hoje, já pela idade, 94, já não consegue mais pastorear. Então o ministério dele hoje é oração. Ele ora o dia inteiro, dia e noite. Sabe, velho não tem muito horário assim. Então ele ora dia e noite, e todo o tempo. E um dia ele conversando com a irmã, e a minha esposa perguntou: pai, por que você resolveu ser pastor? Porque ele tem um irmão médico, teve irmãos, eram 8, né, bem? Engenheiros, teve assim, que fizeram todas as faculdades, universidades, e ele poderia ter seguido qualquer uma dessas carreiras. E ele disse para ela: se eu estiver errado, você me fala bem. Ele disse: espera mais, minha filha, eu podia ser qualquer uma dessas coisas, mas tudo que eu fizesse é ficar aqui. E eu estou construindo para a eternidade. Glória a Deus. Eu estou construindo para a eternidade. Então, por isso que, quando eu vejo vocês, o Senhor diz para mim: continua, continua. Muito embora o meu trabalho, a maior parte do tempo, não seja com pessoas dependentes como vocês. Há 30 anos eu trabalho com uma missão chamada Atletas de Cristo. Então eu trabalho evangelizando atletas. Tem alguns grupos no Rio de Janeiro com quem eu estou ligado. Alguns desses atletas cristãos vocês conhecem, eles estão aí, aparecem, falam de Jesus. Mas na Igreja da Orla eu estou há 2 anos e pouco, convite do pastor Neuber, para estar nessa área de alcance. E essa área de alcance, por isso que eu estou aqui com vocês. Porque nós queremos aí, como igreja, queremos apoiar vocês, queremos apoiar o pastor Valdir, ajudar a resgatar aqueles que estão como vocês estavam, e trazê-los para Jesus Cristo. Nós cantamos Aquele que tem sede busca. E lá em João capítulo 4 diz que Jesus estava descendo para Samaria, porque ele estava em viagem, tinha que passar por Samaria. Samaria, alguns dizem assim. E ele, quando ele estava passando por lá, ele viu uma mulher junto ao poço. Ela estava tirando água. Aquela mulher não tinha assim uma vida muito recomendável, não. Porque no meio-dia não era hora de eles irem ao poço buscar água. Lá um sol grande, um sol para cada um, assim, né? Aquele calorão tremendo, não era hora dela ir pegar água no poço. Geralmente é um trabalho que era feito pela manhã, cedo. Mas como ela não era muito bem vista pela sociedade, ela não podia andar junto com as outras mulheres, né? Ela não podia caminhar junto com as outras mulheres. Então ela ia na hora que não tinha ninguém, porque ela ia lá no poço pegar água. E quando ela está lá no poço pegando água, tirando água lá do poço, se aproxima Jesus, um judeu. E os judeus, eles tinham lá uma pinimba lá com os samaritanos, eles não se davam com os samaritanos. E a surpresa daquela mulher foi que naquela hora, um judeu dirigiu a palavra a ela. E pediu para ela: olha, dá um pouco d'água aqui. E a reação da mulher logo foi o quê? Mas espera aí, como você sendo judeu, fala comigo que sou samaritano? Ela ficou surpresa com aquilo, porque eles não falavam. Ainda mais um homem falando com uma mulher ali. E ela falou: mas como que o senhor sendo judeu pede de beber para mim, que sou samaritana? Né? E aí o que Jesus disse para ela? Mulher, se você soubesse quem é que fala com você, você te pediria e eu te daria água viva. Em abundância. Água viva. E aí a mulher não entendeu nada. Ela falou assim: então, senhor, me dá dessa água aí para que eu não precise ficar vindo mais aqui no poço todo dia, pegar água e carregar água. É um trabalho enjoado, no sol ainda. E Jesus disse: olha, quem beber dessa água aqui, desse poço, vai voltar a ter sede. Vai ter sede de novo. Mas aquele que beber da água que eu der, nunca mais vai ter sede. E mais do que isso, do seu interior vão fluir rios e rios e rios de água viva. E aí, aquela mulher ficou tão empolgada que Jesus falou com ela. E ele até disse: olha, o senhor é um profeta.
E Jesus, ela foi a primeira evangelista na cidade dela. Porque ela correu para a cidade e disse, olha, eu encontrei um homem lá, que é um profeta. E ela levou gente lá para ouvir Jesus. Eu sei que vocês que aqui estão, se não todos, a maioria de vocês, eu não sei, mas vocês que estão aqui já têm experimentado essa água aqui. Glória a Deus, Pai. Já têm experimentado. Usa seu filho, Pai. Amém. O Senhor já tem experimentado, vocês já têm provado dessa água. Glória a Deus. Vocês já se saciaram, né? Porque o Senhor está na vida de vocês. E hoje o Senhor está dentro de vocês. E de vocês, através da vida de vocês, o Senhor vai alcançar muitas outras colegas de vocês que vocês conheceram, que o Senhor quer usar a vida de vocês para resgatá-los. Pessoas que vocês não conhecem, mas que o Senhor vai colocar no caminho de vocês, para que vocês distribuam dessa água que vocês receberam. E lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, se você conseguir abrir aí, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, tem um versículo que fala exatamente do processo daquilo que está acontecendo na vida de vocês. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. É lá no Novo Testamento, tá? Depois de Romanos, tem 1 Coríntios, depois tem 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Assim que se alguém. Isso mesmo. O que diz? Vem para nós aqui. Cumprimento a igreja com o Pai do Senhor. Assim que se alguém está em Cristo, nova criatura, e as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Amém. Está dizendo, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas antigas, as coisas velhas passaram, e agora tudo se fez novo. Interessante, ele fala, se alguém está em Cristo. O que é estar em Cristo? Estar em Cristo é diferente de estar com Cristo, né? Eu estou aqui com o André é meu amigo e tal, né? Eu estou com ele. Mas estar em Cristo é ter o próprio Cristo vivendo dentro de você. É ter o próprio Espírito Santo de Deus, o Cristo vivendo dentro de você. Glória a Deus. E Paulo escreve lá na sua carta também, não precisa abrir não, na sua carta lá em Colossenses, e ele dá uma ideia do que é estar em Cristo. E ele diz assim, olha, como vocês receberam a Cristo Jesus, assim também andai nele. Como recebeste a Cristo? Como é que a gente recebe? Como você recebeu a Cristo Jesus? A Bíblia diz que é pela fé, não é? É pela fé. Você crê, né? O que Jesus disse, né? Que João 5,24, em verdade vos digo, todo aquele que ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em condenação, passou da morte para a vida. Veja, não está dizendo assim, aquele que ouve e crê, terá a vida eterna, possivelmente um dia, quem sabe um dia. Não, mas ele diz, aquele que ouve e crê, tem a sua vida eterna, começa do momento em que você se entrega para Jesus. Anos atrás, eu conheci, na casa de detenção em São Paulo, um traficante e brasileiro chamado Osmar Ludovico. E esse Osmar Ludovico, ele foi preso junto com um australiano chamado Belga. E eles, não sei se foi a primeira vez, mas foi a maior quantidade de drogas apreendidas, esse cara que tinha trazido lá. E eu tinha um amigo americano, chamado George Tice, que foi o homem que me ajudou muito no início da minha vida cristã. E ele leu no jornal sobre aquela prisão, e ele falou, pô, esse cara aqui é australiano, ele não fala português, só fala inglês, resolveu ir lá visitar esse cara. E foi lá na casa de detenção. Hoje a casa de detenção em São Paulo não existe mais, né? Foi destruída. Carandiru, aquilo foi destruído. E ele foi lá visitar esse. Então todo domingo ele ia lá visitar o velho.
velho. E pedia, às vezes a esposa dele, a Joana, fazia um bolo, levava lá para ele e tal. E esse rapaz se converteu, esse velho, australiano. E um dia o Jorge falou para mim, que tem lá um brasileiro, queria que você fosse lá conversar com ele. Eu nunca tinha entrado na casa de detenção. E aí fui lá, e aí encontrei o Osmar, ele ficou, sabe como é que é? Ele ficou me olhando assim, né? De cima e embaixo, me olhando, olha esse cara, né? Aquela coisa toda. Aí ficou, aí eu comecei a conversar com ele. E quem tinha dedurado eles era um outro rapaz que eu conhecia, filho de um pastor, lá em São Paulo. E lá pelas tantas ele chegou para mim, o Osmar, e falou assim, você conhece fulano? Eu falei, conheço. Aí ele falou, quando sair daqui vou matar esse cara. E eu falar o quê? Falei, não faz isso, não sei o que e tal. Aí deixei, conversamos um pouco, ele é um cara muito duro, muito fechado, e estava cheio de raiva, de revolta, de tudo, com toda a razão, né? Assim, ele estava errado no que ele fez, mas ele estava com raiva porque o cara dedurou ele. Estava preso também. Mas Deus é tão maravilhoso assim, faz as coisas tão incríveis, que o dia que quando chegou no indulto de Natal, o Belo saiu e foi para um lugar parecido com esse aqui, onde eu trabalhei um tempo, chamado Acampamento Palavra da Vida. E o Jorge era desse movimento, era uma missão americana aqui. E o Berg foi para lá, até ajeitar os documentos e tal, que ele foi expulso do Brasil e foi embora. Uma semana depois o Osmar saiu. E ele já sabia que ia procurar o Berg, ia lá, porque ele já tinha planos de eles voltarem para a Europa, de fazer tudo, continuar a vida dele, aquelas transações dele lá. E aí ele foi para a rodoviária, pegou um ônibus para Atibaia, ele senta do lado dele, um jovem, um Scott, um americano, de um seminário lá nos Estados Unidos, eles tinham um programa assim que nas férias vinham seminaristas para trabalhar aqui e tal. Sempre o Scott, do lado do Osmar. E o Scott não falava português. O Osmar tinha sido rico, viveu na Europa há uns mais de 10 anos, falava inglês, francês, falava essas coisas. Começa a conversar com o Scott em inglês. E aí, os dois descem na estrada lá para ir para o acampamento. Da estrada, é mais ou menos como aqui, do asfalto até o acampamento, é mais ou menos 4 quilômetros. E o Scott foi falando de Jesus para o Osmar, nesses 4 quilômetros. E quando o Osmar chegou no acampamento, ele teve uma transformação de vida. Só para encurtar a história dele, o Osmar hoje é um pastor. Hoje é um pastor. Já hoje não, já tem alguns anos que ele é pastor. Pelo menos uns 30, né, bem? E Osmar é pastor. Se alguém é Cristo, renova a criatura. Eu não sei, talvez.